Boa noite, irmãos. Nós vamos dar início, então, ao nosso estudo, de curso sobre relacionamentos, conforme as Escrituras Sagradas, baseado nas Escrituras. Nós vamos dar início à palavra de hoje, que nós vamos falar sobre o cuidado com o casamento nos tempos modernos, nos tempos de hoje. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o cuidado que nós devemos ter nos nossos casamentos, nos relacionamentos, no tempo de hoje. Vamos orar. Deus de amor e de infinita bondade, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ilumine o coração, ó Pai, e nos dê entendimento da Tua palavra que será ministrada nessa noite, que o Senhor nos ajude a entender, a compreender aquilo que as Escrituras têm, Senhor, para nos orientar, nos ensinar nesta noite. Que o poder do Teu Espírito Santo, ó Pai, alcance cada coração, cada vida, e que, através do Teu poder, se cumpra o Teu propósito e a Tua vontade nessa noite. Nós rogamos a Tua bênção, a bênção do Teu cuidado sobre nós, em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje, irmãos, baseado em dois textos sagrados, O primeiro é lá de Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14, e o outro é lá em Timóteo, no capítulo 4. Efésios 3, a partir do verso 14, diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele está numa prisão em Roma, porque foi acusado pelos judeus de várias tentativas de assassinar o próprio apóstolo, e foi acusado pelos judeus que ele era alguém que se insurgia contra o império, contra Roma. Paulo, ele busca, como cidadão romano, ser julgado pelo Império Romano, porque se voltasse para Jerusalém, no Sinédrio, seria certamente morto pelos judeus que passaram a odiar o apóstolo. E Paulo, ele escreve a sua carta aos Efésios porque essa igreja é uma igreja que ele formou, que ele deu início a essa igreja na caminhada, e essa carta aos Efésios, ela fala um pouquinho sobre a igreja de Jesus, como a igreja ela deveria vivenciar o seu tempo, e a carta é maravilhosa porque ela fala dessa igreja grandiosa, vitoriosa, uma igreja que acaba sendo o padrão de igreja de todos os tempos. Então a carta aos Efésios aponta para essa igreja ideal, a igreja que a igreja deveria se apresentar nesse mundo diante das situações adversas que o mundo oferece. Nesse versículo específico, na verdade aqui em Efésios, Paulo faz duas orações.
A primeira dela, né, logo no capítulo 1, Paulo, no verso 15, ele ora a Deus pela vida dos crentes, para que o Senhor possa iluminar o coração desses crentes e mostrar a grandeza do seu poder, para que eles possam exercer com autoridade a presença de Cristo na vida deles. E agora, no capítulo 3, Paulo ora novamente, né? Paulo ora novamente por essa igreja, pela igreja que está sendo formada lá em Éfeso. E essa oração, a segunda oração de Paulo, né? Ele diz aqui, por essa causa. Que causa é essa, né? Que causa é essa que ele está orando? Ele está falando, né, dessa igreja que é uma, né? Nem é judia, nem é gentílica, mas é uma igreja única, a igreja que crê em Cristo, a igreja que não é descendente de Abraão e nem aquela que é estrangeira, mas essa igreja que agora milita e que precisa mostrar ao mundo com clareza a sua fé e o ensino que ela carrega, né, com ela. E Paulo vai orar por essa igreja que já tem a Cristo, né, e que já tem o ensinamento e que precisa expor a Cristo no mundo, né? E Paulo vai orar dizendo assim: por essa causa me ponho de joelhos, de quem toma toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E aí você pode entender, né, que Paulo está orando e está apresentando tanto, né, a igreja militante, a igreja que está sobre a terra, e tanto a igreja triunfante, a igreja dos irmãos que já deram o seu testemunho firme, né, e que agora participam para sempre com o Senhor. Então, tanto a família da terra, que é a igreja militante, que nós somos uma família, essa família que é a família que é composta pelos filhos, né, da fé em Cristo Jesus, e tanto a igreja que é a igreja transcendente, a igreja que já está desfrutando da companhia do Pai, né? Já desfruta da companhia de Deus, já desfruta da companhia do Senhor. Então, Paulo vai dizer aqui que Deus é o nosso Pai, né? E ele ora pedindo a Deus, pedindo ao Deus Pai, para que o Pai, né, e aí você vê no verso 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior, É uma oração muito ousada, a oração do apóstolo Paulo, né? Porque Deus Pai, né, tem vários atributos, né? Atributos que são comunicados e outros que não são comunicados. Deus por exemplo, onisciente, né? Esse é um atributo que só pertence a Deus. Deus é infinito, né? Só Deus é infinito. Nem o universo que antigamente a gente achava que era infinito, até os cientistas hoje já sabem que o universo é finito, né? Então, é um atributo que só pertence a Deus, né? Deus é infinito, não tem começo, não tem fim, Deus é infinito. São atributos divinos, são atributos de Deus que são incomunicáveis, mas tem outros atributos que Deus comunica, né? Que Deus oferece, né? São dele e ele oferece. Por exemplo, né, Deus é amor, né? E nós também podemos amar porque Deus é amor, né? Então ele oferece esse atributo dele a nós. Ele comunica esse atributo a cada um de nós. Deus é bom, né? A sua misericórdia dura para sempre. Então Deus tem um atributo e ele oferece àqueles a quem ele quer, né, esse atributo, oferece ao homem esse atributo. O homem também pode ter atos bons, conforme Deus também é bom.
Então, o que Paulo levanta aqui, né? Não a questão aquilo que Deus mas é toda a glória de Deus. Paulo diz assim, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos no Espírito, né? Então, Paulo pede que toda a glória de Deus, né, toda a majestade de Deus, ele possa conceder isso através do seu Espírito dentro dos nossos corações, né? Então, a primeira coisa que eu queria deixar, irmãos, nessa noite, né, é que Paulo está falando de uma igreja que ele está orando por ela, para que essa igreja possa, no homem interior, ser fortalecido. E nós só podemos ser fortalecidos, né? Hoje eu estava na casa da irmã Maria José, e eles estão passando um luto, né, grande na caminhada por causa da perda, mas eu dizia para eles nessa tarde que uma das coisas que faria com que eles pudessem prosseguir na caminhada, levantar, é a segurança, né, da promessa de Deus dentro do coração deles. Eles têm essa segurança, né? Eles foram alcançados pela fé e, portanto, tem dentro deles, dentro do coração deles, tem essa esperança de que um dia, todos nós estaremos com o Senhor. Todos nós estaremos diante do altar do Senhor. Então, essa esperança, apesar de estar lá no fundo do coração, ela é que mantém a vida do cristão e capacita esse cristão a levantar toda manhã, né? A erguer-se e continuar a caminhada, porque sabe que há algo mais. Sabe que existe algo maior, e isso faz com que o cristão, né, ele pode estar passando dificuldade, luta, tristeza, angústia, mas lá dentro do coração dele, lá no profundo do ser dele, ele sabe que Deus está no controle e que a sua vida está nas poderosas mãos de Deus. E Paulo, ele vai dizer para a igreja aqui que uma das coisas importantes é que Deus nos fortaleça no nosso interior através do poder do seu Espírito. Então a igreja tem o Espírito Santo do Senhor. A igreja tem esse selo, essa marca, né? Ela carrega essa esperança de que ela pertence ao Senhor, de que a existência dela é por causa do agir de Deus no coração dessa igreja, e por isso essa igreja, Paulo está dizendo, olha, que vocês sejam fortalecidos aí dentro, né, pelo poder do Espírito. E uma outra coisa que eu queria lembrar desse texto aqui, dessa oração do apóstolo Paulo, que ele diz assim, e assim, fortalecidos no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Essa é a outra coisa que eu queria deixar antes de a gente ler o texto lá de Timóteo, né? No grego, né? No grego, a palavrinha que está aqui, né? Habite Cristo no vosso coração, né? Lá no grego havia duas palavras para esse habitar, né? Para alguém habitar. Havia uma palavra que significava habitar como se alguém tivesse comprado uma estadia no hotel, né? Você vai lá, você comprou, né, lá em Porto de Galinha, né, um combo, né, que você vai ter a passagem e você vai ficar lá 5 noites naquele hotel. E aquilo você vai habitar lá 5 noites. No grego, o entendimento era que aquele habitar ali era um habitar que você não é dono da casa, mas que você estaria ali durante aqueles 5 dias, mas você não podia mexer nos móveis, você não podia quebrar nada. Então, o habitar é aquele como se fosse um hóspede, que você estaria ali e
você sairia algum tempo depois. Mas havia uma outra palavra no grego, e é essa que o apóstolo Paulo ele coloca aqui, que o habitar, né, o habitar é aquele que você é o dono da casa, você mora ali, né, você tem aquela casa como propriedade. Então a palavra no grego são duas palavras diferentes, mas que uma significa isso e a outra significa exatamente o dono da casa. E essa aqui que o apóstolo Paulo escreve aqui no texto sagrado. E essa palavra que ele escreve aqui, ele escreve porque Cristo, quando ele está orando, né, para que Cristo habite no nosso coração, para que Ele habite em nós, Ele está dizendo assim, olha, é Ele que vai mudar tudo, é Ele que é o dono da casa, é Ele que vai quebrar, levantar, é Ele que vai fazer tudo na sua vida. Cristo tem a posse do seu coração. Cristo é o dono do seu coração. E aí Paulo está assim, e assim habite Cristo dentro de vocês. Assim Cristo habite no vosso coração. Paulo ele está dizendo isso porque o que ele quer, né? Ele quer dizer para a igreja, ele está pedindo a Deus, né, para que a igreja entenda, né, para que a igreja entenda que ela agora tem que ser tomada por Cristo, né? Ela tem que ser conduzida por Jesus. E isso é importante nesse texto aqui, porque Paulo está orando para que a igreja entenda que ela não pertence mais a ela, mas agora ela pertence ao Senhor Jesus. Então Paulo ora para que toda a família, né, tanto no céu e na terra, ela seja fortalecida no interior, no homem interior, ou seja, dentro, pelo poder do Espírito, e que essa igreja não seja somente fortalecida, mas que Cristo tome ela, né, que Cristo habite nela, que ela faça, que ela agora só caminhe dirigida e guiada pelo Senhor. Essas são as duas coisas, irmãos, que vão nos dar base, né, para a gente poder falar um pouquinho sobre o cuidado que a gente tem que ter com a família nos dias de hoje, né? A nossa família, nós, né, que pertencemos à Igreja de Jesus, a nossa família, ela pertence a Jesus também. Ela é nossa, mas ela pertence a Jesus. E por isso a gente tem que ter um cuidado extremado, né, com a nossa casa, com os rumos da nossa família, com os rumos do nosso lar. Então a gente vai ler lá Timóteo, capítulo 4. Isso, 1 Timóteo. No capítulo 4. Diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, o que nós temos aqui nesse momento, né, quando Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, ele está orientando a igreja de Jesus, né, ele está orientando a igreja de Cristo para
cuidado, né? Cuidado com o tempo daquele momento. Você vai ler a carta de Paulo a Timóteo, né? Você vai ver que Timóteo tem toda uma orientação do apóstolo Paulo com relação ao oficialato da igreja, toda a orientação quanto ao culto público, quanto ao tratado, né, com viúvas, crianças. Então, Paulo, ao orientar o jovem Timóteo, né, o jovem pastor Timóteo, ele fala da apostasia dos últimos tempos, né, do que iria acontecer, e já estava acontecendo na época do próprio Timóteo. Já acontecia, porque era um momento em que havia muita incredulidade, né? Havia muita promiscuidade, né, na época de Timóteo. E a gente vai ter uma ideia, por exemplo, né, que a igreja de Éfeso, né, era uma igreja que tinha o templo, né, o templo da deusa Diana. E esse templo da deusa Diana era enorme, né, era bem grande. Acho que daquela época um dos maiores, né, daquela época. E quando Paulo começa a pregar em Éfeso, né, houve uma mudança, uma transformação completa daquela cidade, a ponto daqueles homens que faziam feitiçarias, né, magias, e aceitaram a Jesus, queimaram os livros na praça. E você vai ver que a palavra de Deus em Éfeso, né, mudou tamanha a mudança que aconteceu naquela cidade, a ponto, né, de que muitos ficaram sem emprego, porque trabalhavam para o templo, né, trabalhavam para o templo de Diana, fazendo imagens, fazendo esculturas. E como a cidade acabou aceitando ao Evangelho, acabou acontecendo uma mudança completa naquela cidade. Por isso o ódio aos apóstolos naquela cidade foi grande. Mas você vai perceber isso, que houve uma mudança por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus que foi pregada. E isso ia acontecendo em vários outros lugares, porque havia por exemplo, né, ao deus Baco, o deus do vinho. Então havia toda uma adoração, né, toda uma prostituição com relação a esses deuses. E o pessoal e as pessoas de fala grega, né, eram tendenciosos a essa situação. Então, a orientação do apóstolo porque já acontecia naquela cidade. E toda aquela situação era por causa dessa questão, né, de muita promiscuidade, muito incrédulo, né, muitas pessoas que tinham essa tendência fora da família, né. E aqui você vai ver claramente, né, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo o seguinte: ele vai dizer assim: nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por
por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. E é um combate aqui, né, à família, e é um combate ao casamento. Eu gosto muito do Anderson, né, o diácono da nossa igreja, e ele dá algumas palestras sobre gramichismo, né? Essa palestra que ele dá é fruto de um pensamento de Antônio Gramsci, que a ideia principal dessa pessoa era a seguinte: olha, não tem como a gente governar tudo, né, se você tem no núcleo familiar pessoas que dependem uma das outras. Então, a gente tem que acabar com o núcleo familiar, porque as pessoas vão ficar sozinhas, não vão pertencer a um núcleo familiar, elas não vão se ajudar de maneira nenhuma, e aí a gente pode implantar qualquer ideia, qualquer coisa a gente pode implantar. E isso vem acontecendo, né? Uma tentativa de destruição completa da família. Você vê isso no nosso país, tem acontecido, né? Essas questões, né, de que as nossas crianças agora têm que aprender gênero na escola, né? E a Bíblia diz que nasce homem e mulher, né? E não nasce outra coisa, só nasce homem e mulher. E aí você tem lá na escola, né, alguém querendo ensinar que pode escolher qualquer outra coisa, sem ser homem e mulher, né? E uma criança influenciada pela sociedade do nosso tempo, né? E desvirtuando desde a infância o pensamento. Ou seja, é uma destruição da família, é um combate à família, é uma tentativa de poder destruir o lar, destruir o núcleo familiar. O núcleo familiar, quando você lá na escola já ensina que não tem mais menino e menina, né? Tem qualquer coisa que você pode escolher, qualquer coisa. Então, desde a época do apóstolo Paulo, né, já havia pessoas com esses pensamentos, né, numa tentativa de enganar, né, com ensinos falsos, com ensinos, irmãos, que contrariam as Escrituras, sim, mas contrariam a realidade, contrariam a palavra, sim, contrariam a palavra de Deus, mas contrariam o que é real. Ora, quando o homem casa com a mulher e tem um filho, ou ele vai nascer menino, ou ele vai nascer menina. Isso é uma realidade, isso é uma realidade. E eles estão tentando mudar as realidades. Então, é desse pensamento de Gramsci, que tem o propósito de destruir a família, para que as pessoas estejam sob o controle daqueles que querem controlar tudo, né? E a família é fundamental, né? A família é fundamental, porque é na família que você tem apoio, você tem auxílio, né? De ajuda, de favorecimento um com o outro. Por isso a orientação do apóstolo Paulo aqui em Timóteo, né? Ele vai falar que pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, eles acham que isso é uma realidade, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então eu queria tratar sobre isso, né? Essa questão do ataque que hoje, né, a família recebe também na nossa sociedade, já recebia naquela época do apóstolo Paulo, né? E eu acho que algumas coisas a gente precisa tratar para que a gente tenha uma família saudável, uma família melhor, né?
eu acho que a primeira coisa que a gente tem que combater no seio da família é o egoísmo, né? O egoísmo. O egoísmo talvez seja um dos principais pontos, né, a serem combatidos dentro da família cristã, né, no tempo de hoje. Eu queria que a gente pensasse, né, nessa questão, né, que influencia toda a caminhada, né, da família cristã. Quando, por exemplo, Abel oferece melhor sacrifício de Caim, né? A gente olha para aquela família, né, e percebe o quanto Caim ficou irado com Abel, a ponto de não ver mais o seu irmão, né? Ele só via aquilo que lhe interessava, né? Aquilo que ele tinha como consciência dele. E você vai ver isso, né? Ele foi egoísta a tal ponto de levar o seu irmão à morte, Isso a gente vai perceber, né? Também nos dias de hoje, irmãos, né? A gente vê que dentro das nossas casas, né, o que acontece, que vai destruindo lá, é quando, né, pai, mãe, né, em vez de pensar no todo, né, só olha para si, só olha para as suas necessidades. E é isso que a gente precisa combater hoje, né? Hoje, como família cristã, a gente tem que combater o egoísmo. Jesus vai dizer para nós que aquele que quer, na disputa lá dos discípulos, né, que um queria sentar à direita, outro à esquerda, e aí Jesus vai assim, olha, se alguém quer alguma coisa desse tipo, seja o que lava o pé do irmão, né? Faça como eu, lave os pés do seu irmão. Aquele que quer tem que servir, tem que se dispor a servir. Isso é combater, né? É combater o egoísmo. É você viver de maneira humilde, de maneira humilde. E é isso que a gente tem que combater hoje nas nossas casas, dentro do nosso lar. Quando a gente vê dentro do nosso lar pessoas que não pensam no todo e que só pensam naquilo que pode individualmente lhe satisfazer. E é isso que contraria a palavra e que destrói a família. A família, ela muitas das vezes é destruída porque, na verdade, não está sendo ensinado no lar, na família, a capacidade de poder servir, né, um ao outro. Olha, nós somos a igreja de Cristo. E como igreja, nós somos chamados para duas coisas: amar e servir. São duas coisas que nós somos chamados para ser igreja, no nosso tempo e em todos os tempos: amar e servir. É isso que Jesus nos chama, para amar e para servir. Por isso Paulo, quando escreve lá em Efésios, né, isso é uma necessidade, irmãos. O Senhor precisa nos dar o seu Espírito, né? Ele precisa nos oferecer o seu Espírito, para que a gente tenha a segurança de que nada nesse mundo vale a pena se nós não formos fortalecidos e guiados pelo próprio Senhor. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que eu acho importantíssima para a gente abençoar a família. É combater dentro do nosso lar todo o egoísmo. Há uma outra coisa que me chama também a atenção, irmãos, na nossa caminhada, né, como família, como igreja, é a avareza, né? É a avareza. A palavra de Deus vai dizer que
o mal do nosso tempo, né? O mal do nosso tempo, né? É quando a gente deixa de servir a Deus e serve a Mamon, né? Eu me lembro da passagem do jovem rico, né? Era um homem que estava com o coração ansioso, né? Com o coração desejoso de saber o caminho do céu, o caminho das bênçãos de Deus, da plenitude de Deus. Tinha um coração ligado, desejoso, vai aos pés de Jesus e pergunta: Senhor, mestre, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar o reino? E Jesus vai: cumpre os mandamentos. E ele vai dizer: isso eu faço desde a minha juventude, eu tenho cumprido a palavra. E aí Jesus vai assim: você quer ser perfeito? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. E aquele jovem saiu dali triste, né? Triste, porque era dono de muitas propriedades, era dono de muita riqueza, e não conseguiu desfazer-se, né, ele era dominado por essa riqueza. Ele estava sendo possuído pelos bens que tinha. Ele não possuía, os bens possuíam ele. Ele não controlava, quem o controlava eram os bens. E é isso que a gente precisa combater no nosso tempo. Porque às vezes a gente acha que é feliz, né? Quando tem uma bela casa. Às vezes a gente acha que é feliz quando tem um bom carro para poder sair, ir e vir. Às vezes a gente acha que só vai ser feliz, né, se tiver condições de todo ano poder tirar férias, né, na beirada da praia. E na verdade, nada disso traz felicidade, nada disso traz alegria. Pelo contrário, né? O elemento econômico nunca traz alegria, nunca traz, você nunca está satisfeito, nunca está pleno. O elemento econômico nunca te deixa pleno, nunca te deixa pleno. Então, quando a gente permite, né, que no nosso lar, o que domina o nosso lar, seja o dinheiro, seja as questões econômicas, certamente isso vai tirar a família do centro, né? Porque o que a gente tem visto, irmãos, eu ficava muito feliz quando tinha, né, lá no meu quintal, minha avó criava umas galinhazinhas, né? E às vezes a gente trocava a garrafa por um pintinho, né? E isso trazia uma alegria tremenda, tremenda, a ponto de você ver e criar aquele pintinho, ele se tornar um frango, né? E você nem querer tirar a vida do frango para comer, né? Porque se tornou uma coisa sua, uma coisa que brinca, que corre, que vai, e isso trazia uma alegria tremenda para as crianças, para a família. E a gente às vezes nem via as necessidades, né? Que às vezes era só arroz, feijão e um ovo no prato de comida. E não dava nem para perceber que a gente passava tanta luta, tanta dificuldade, porque a gente tinha a unidade na família, as pessoas não estavam presas, né, dominadas por seus interesses, né, naquilo que era o crescimento financeiro. E você vai ver aí, né, quantas pessoas que têm tanto dinheiro e acabam tirando as suas próprias vidas porque o dinheiro não traz felicidade. Irmãos, a gente tem que combater a avareza, né? Dentro da família, a gente tem que combater
a avareza e aplicar na família, né, a questão que é a questão, Deus está no controle, Deus está no sustento, Deus vai providenciar todas as coisas, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Buscai primeiro o reino e as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente tem que combater a avareza dentro do nosso lar, a gente tem que, né, se dar para o outro, né? Quantas vezes, irmãos, a gente vê que muitos irmãos não têm a capacidade de sentir a dor do outro, sentir a necessidade do outro, está ali do lado, precisando de apoio, precisando de uma ajuda, e você tendo e não faz, porque você não consegue ver o outro como aquele que precisa do seu auxílio, porque você se tornou avarento, você se tornou alguém que está dominado por possuir, por ter, né, as coisas, e não se lembra da palavra de Deus, né? Louco, hoje pedirão a tua alma, o que tem preparado? Para quem será? Então a gente tem que combater, irmãos, porque hoje o que se prega na nossa sociedade é exatamente isso. Não é o que você é, mas é o que você tem. A nossa sociedade, ela vive, né? As famílias estão sendo destruídas porque o que se prega na nossa sociedade é que a pessoa tem que ter isso, tem que ter aquilo para ser reconhecida. Não é por aquilo que ela é, não é por aquilo que ela realmente é. Então isso a Bíblia vai nos orientar e dizer que nós temos que combater. Acho que outra coisa que nós precisamos combater, né, porque a família está sendo atacada desta forma, desta maneira, é a questão da imoralidade, né? A gente tem que combater a imoralidade. Nós somos a igreja de Cristo, e a igreja, ela é santa, né? A igreja de Cristo é uma igreja que é santificada todos os dias pelo Senhor. Não é a igreja sem pecado, mas é uma igreja que todos os dias o Senhor está restaurando ela e purificando ela todos os dias. Cada dia é um dia de purificação dessa igreja. E às vezes a gente não percebe, irmãos, mas a gente tem aberto as portas para a imoralidade dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, na nossa família, né? Nós temos aberto as portas para que nós possamos reproduzir aquilo que o mundo tem ensinado. E aí, né, talvez o agente mais eficaz da imoralidade na nossa casa seja a televisão, né? E agora a internet, né? E agora a internet. Às vezes a gente não sabe, né? As crianças já não brincam com os brinquedos, né? Você compra brinquedo para a criança, né? E os brinquedos ficam tudo lá guardadinhos. As crianças agora só brincam com o celular, né? Só com o celular. E no celular, alguns desenhos, né, por exemplo, que ensinam a violência, que ensinam a falta de respeito com os pais. Vários desenhos fazem isso. A ponto de hoje eu estar no consultório médico e uma menina chegou, não, eu não deixo minha filha assistir Peppa, não. Você já viu aquele desenho da Peppa? Como ela briga, como ela faz atrapalhada. Você já viu esse outro desenho? E a menina falava de vários desenhos, porque ela assistia com a sua filha, e ela ficou horrorizada, porque o que estava ensinando era totalmente contrário ao desejo de que sua filha crescesse. E dentro da igreja, né, nas nossas famílias, a gente tem permitido que os nossos filhos
se tranquem nos quartos, né? E que lá dentro eles possam fazer o que querem, sem nenhum momento a gente perguntar o que está acontecendo. Dentro das nossas casas, né? Malhação, né? Uma novela jovem que só faz tudo aquilo que é contrário ao que é moral, o que é correto. Tudo que prega é contrário àquilo que as Escrituras ensinam. E às vezes a gente permite isso dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, que a imoralidade vá entrando e vá destruindo o nosso lar. Nossos filhos, né, pais reclamam comigo: pô, meu filho não me obedece, o meu filho responde alto para mim. Ou seja, não está sendo ensinado e quem está ensinando é a televisão. O pai deixou de ensinar, o pai deixou de conduzir a sua casa e está permitindo que quem conduza sejam os poderosos desse mundo. Irmãos, nós precisamos, né, combater a imoralidade. Nós precisamos zelar pelo que é reto, pelo que é justo. É isso que nós fomos chamados, para andar em retidão. E o que diz aqui o texto sagrado é que eles vão trocando a verdade. As mentiras vão se tornando realidades, verdades. E aqui está exatamente aquilo que Paulo está orientando. Cuidado, estão trocando os valores que você deveria exercer, cuidar, para que eles possam ser mantidos. O mundo está trocando e dizendo que o que é verdade é aquilo que eles estão ensinando. E a gente não tem combatido isso. A gente tem permitido que essas coisas acabem acontecendo dentro do nosso lar. Irmãos, a família enfrenta essa luta, enfrenta essa dificuldade. E às vezes a gente acaba permitindo que dentro do nosso lar, nossos filhos tenham conceitos que não são os conceitos da palavra de Deus, que não são os conceitos reais, são conceitos fictícios ensinados pela nossa sociedade. Então nós temos que nos levantar, irmãos, para cuidar da família, né? Combater isso, e combater isso ensinando a criança no caminho que deve andar. Nós temos que ter preocupações, né, com os nossos filhos, nós temos que ter preocupação com aquilo que eles estão recebendo, né, de ensino. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Jesus, né, quando os discípulos estão lá, né, impedindo que as crianças venham, ele se indigna, ele fica indignado, porque os pais trouxeram os filhos para serem abençoados. E os discípulos de Jesus, eles se colocaram como pedra de tropeço, né? E Jesus vai dizer assim: deixai. Ele ficou indignado com seus discípulos e disse: deixai vir a mim, né? As crianças têm que ser trazidas ao Senhor. E nós não podemos de maneira nenhuma, né, nos tornar impedimento, barreira, para que nossos filhos aprendam e sejam abençoados pelo próprio Senhor. Então é importante que nós não permitamos, né, que a imoralidade entre no nosso lar. Outra coisa que Timóteo, né, Paulo ensina a Timóteo, são questões que ele fala assim: ensino de demônios, né? Paulo fala que ele diz aqui que proíbem, lá no verso 1, espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios.
Paulo está fazendo referência, né? E ele está fazendo referência ao que é mal, né? Ao que é ensino de demônio, aquilo que contraria todo o bem, né? É aquilo que contraria tudo que é bom, né? E você vai ver Paulo falando que esse tipo de ensino é ensino de demônio, porque contraria o que é bom. Essa semana, eu acho que eu vi no Zap, né? Alguém mandou um vídeo e disse, né, no vídeo lá, estava mandando vídeo para poder replicar, e o vídeo era o seguinte: a Igreja Batista de Belo Horizonte tinha feito um vídeo na internet onde as crianças falavam que Deus não erra, que Deus não erra. As crianças, a Igreja Batista fez contrapondo ao vídeo lá do Burger King, né? Que botou crianças dizendo que podia qualquer criança, né? Aí a Igreja Batista fez e colocou as crianças lá dizendo que Deus não erra, que a menina é menina e que menina é menina, né? O Ministério Público de Minas Gerais e a Ordem dos Advogados de Minas Gerais entraram com o processo contra o Colégio Batista. Contra o Colégio Batista. Dizendo que o colégio, né, estava pregando um discurso de ódio. Isso é um ensino de demônio, irmãos, né? Porque não há nada de ódio com isso. Nós amamos, né, a todos os homens, todas as mulheres. A única coisa que nós não podemos é concordar, compactuar com aquilo que não é certo. E é isso que nós pregamos. Nós amamos as pessoas, nós amamos os diferentes. A única coisa é que nós não concordamos, porque Deus não erra. Deus não erra. Essa é a nossa crença, essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Esse é o ensino da palavra. E nós precisamos lembrar disso, irmãos. Existem coisas que são demoníacas. Existem coisas que estão acontecendo que são exatamente fruto de ensinos demoníacos. E é isso que nós precisamos combater dentro do nosso lar, né? Pregando a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos ensinar aquilo que a palavra de Deus ensina, combatendo todo o mal, combatendo tudo aquilo que transgride e ultraja a família cristã. Nossa família precisa combater os ensinos demoníacos que estão por aí e que hoje afligem a nossa sociedade, a nossa família, hoje aflige a igreja. Para encerrar, irmãos, a gente vai falar um pouquinho sobre a proibição do casamento e a espiritualidade acerbada, né? Duas coisas que também acabam atacando a família, né? Querido, casamento é uma instituição divina, né? Deus é que instituiu o casamento. E era
E era e é para a felicidade do ser humano. Essa é a intenção de Deus, né? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora para que lhe seja idônea. É para a felicidade, irmãos. O casamento é para a felicidade do ser humano. O homem, ele vai se completar, ele vai encontrar alegria no casamento. Isso a gente precisa pregar e combater essa questão de que hoje estão colocando aí tipos de casamentos, né, que podem ser com uma mulher casada com vários homens casados com várias mulheres, e isso está sendo instituído por lei em vários países. Você vai ver isso aqui no Brasil, já a história já mudou, né, do casamento. Então isso a gente precisa lembrar que a palavra de Deus, ela é muito clara nisso, né? O casamento, ela tem a bênção do Senhor. O casamento tem a bênção do Senhor. O casamento é o lugar onde a família vai encontrar a felicidade. Então nós precisamos combater isso, porque a família está sendo atacada. A família cristã está sendo atacada, porque estão desvalorizando a união de um homem com a mulher. Deus fez isso, né? Abençoou homem e mulher, abençoou o casamento. E nós precisamos combater essa proibição que estão fazendo do casamento. A outra coisa é essa questão, né, eu acho que acontece muito dentro da família cristã, né? Eu gosto da carta aos Coríntios, quando Paulo fala sobre, né, o casamento, sobre a mulher cristã, ela abençoa o marido não cristão, os filhos são santos. E Paulo, ele fala isso porque havia dentro da igreja de Corinto, né, uma ideia, um pensamento de que servir a Deus deveria ser um serviço exclusivo fora da família. Ou seja, deveria largar o marido e servir a Deus, deveria largar a mulher e servir a Deus, deveria deixar os filhos de lado e servir a Deus. Era isso que a igreja de Corinto, que se achava muito espiritual, entendia que o serviço a Deus era maior do que todas as outras coisas, deveriam deixar de lado. E hoje acontece isso, né? Hoje também acontece isso. Muitas pessoas, por causa de situações inúmeras dentro da família, estão deixando as suas famílias e não cuidando delas, e vindo para a igreja porque querem compensar aquilo que está errado no seu lar. Querido, não existe igreja vibrante sem uma família abençoada. Não existe uma igreja forte se a família não está forte. Nós precisamos entender isso, né? Que o primeiro lugar, se você é cristão, o primeiro lugar que você tem que abençoar é no seu lar, é na sua casa. É lá que você vai ter que mostrar quem realmente você é como cristão. Então você tem que, porque tem, né, tem uma história, né, de um menino que chegou na igreja e falou: pastor, a gente pode morar aqui? Não, a gente pode morar aqui na igreja. Mas por que você quer morar aqui, meu filho? Não, porque aqui meu pai é amoroso, é cuidadoso, é tranquilo. Então é melhor morar aqui do que morar lá em casa, porque lá em casa ele é raivoso, ele
ele bate. E é isso que muitas das vezes, irmãos, nós não percebemos, né? Achando que a nossa espiritualidade é medida na igreja. A nossa espiritualidade, ela tem que ser vivenciada no nosso lar, na nossa casa. É no nosso lar, na nossa casa, que as primeiras testemunhas da nossa vida mudada e transformada por Cristo Jesus. Por isso, Paulo, escrevendo a Timóteo, está dizendo lá, ó, que vocês sejam tomados por Cristo, que Cristo seja aquele que habite plenamente no vosso coração e vocês possam amar. Nós só podemos amar porque Cristo habita no nosso coração. E esse é o papel da igreja, né? Abençoar o seu lar para que ele possa abençoar aqueles que estão ao redor dele. Então, o primeiro lugar é Jerusalém, depois na Judéia, depois Samaria e aí até os confins da terra. Mas primeiro é na casa, primeiro é no lugar onde Deus te plantou que você precisa ser bênção. Então a gente precisa combater isso, irmãos, né? Uma igreja dividida, uma igreja que só espelha ser igreja no templo, no lugar da adoração. Uma igreja é igreja aonde ela estiver, e principalmente dentro de casa, no seu lar, você é a igreja de Cristo. Então, eu vou fazer a leitura aqui de Judas, para terminar. Diz assim, verso 17: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, nos quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, irmãos, nós precisamos estar alerta. O nosso tempo não é um tempo fácil, onde a família vai viver de maneira tranquila. Não vai, pelo contrário. A família está sendo atacada, vai continuar sendo atacada, vão querer destruir a família e nós precisamos combater principalmente algumas coisas que penetram sorrateiramente dentro do nosso lar. Deixar de lado a cobiça, a avareza, deixar de lado o egoísmo, né, e compartilhar a família de acordo com os padrões de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos faça entender a importância de cuidar da nossa família no tempo em que estamos vivendo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, irmãos, eu queria fazer um convite, né? Nós estamos já há algum tempo discutindo sobre alguns textos bíblicos aqui, né? Sobre família, sobre filhos, sobre casamento, e gostaríamos de terminar, né? Estamos chegando ao final desse estudo. A gente vai ter mais uma aula, mais 2 aulas. Nós vamos ter mais 2 aulas e depois dessas 2 aulas nós vamos fazer um encontro de casais, né? Queremos fazer um encontro de casais. E aí queremos mandar para você que está aí,
nos assistindo no vídeo, o convite, né, que está bem aqui do lado, o convite que está aqui do lado, é que aqui no dia 31, né, no dia 31, nós faremos esse encontro de casais aqui na igreja e gostaríamos de você dar o seu nome até o domingo, dia 25. No domingo, dia 25, você dá o seu nome do seu esposo, né? As crianças vão ter que ficar em casa, vai ter toda uma recepção, vai ter um retratozinho, né? Que vai ser, não era para contar, né? Mas vai ser algo diferente, né? Algo aconchegante. E eu quero convidar vocês para esse jantar aqui na igreja. Dê o seu nome, vai ser até o dia 25, você dá o seu nome, e nós vamos preparar tudo para a recepção dos casais aqui, no jantar de casais. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, encerrando esse momento. Deus amado e bendito, nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos oferece de falarmos sobre relacionamento, de cuidado com a família, de cuidado com o lar. Nós te agradecemos pela tua palavra, ela nos instrui, ela nos ensina, ela nos dá, Senhor, direcionamento. Por isso queremos orar como teu servo Paulo. Que o Senhor nos encha, Senhor, de força pelo poder do teu Espírito no homem interior. Que a nossa segurança seja as promessas feitas pelo Espírito Santo em cada coração. E que ela dê a segurança para combatermos toda a maldade, toda a mentira, toda a malícia. E que o teu Espírito, Senhor, ao falar ao nosso coração, também nos permita, Senhor, sermos tomados de Cristo. Que Ele guie a nossa casa, que Ele dirija os nossos passos, que Ele, Senhor, seja o instrutor da nossa vida. Por isso te pedimos a tua bênção, ó Pai, para as famílias. Conserva, Senhor, sob o teu cuidado. Nós entregamos todos nas tuas mãos e te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.